Olá, gente, aqui é a Ana Baroncelli e hoje eu vim trazer dicas práticas para vocês desenharem mobiliários. E são dicas super simples mesmo, que você consegue transformar isso nisso. E eu utilizei essa técnica quando eu tava viajando, então eu tava desenhando ali no avião. E foi muito engraçado porque tinha um cara do meu lado e ele ficou olhando enquanto eu desenhava. E quando eu fiz essa primeira base que eu mostrei pra vocês, ele fez uma super cara de desprezo, né? Tipo assim, a mina brincando, não sabe desenhar. E depois vira um desenho super foda. Então eu vou ensinar vocês a fazerem isso e surpreender as pessoas aí de uma maneira super fácil. Vamos lá! Então vamos começar o nosso tutorial das cadeiras. E eu vou apresentar pra vocês os materiais que a gente vai utilizar, super basiquinhos, tá, gente? E vocês podem e devem adaptar com o que vocês tiverem aí. Mas eu vou utilizar uma lapiseira 09, uma borrachinha plástica. Vou utilizar também esse cinza WG4, que eu utilizo muito ele, o WG1 da Magic. Vou utilizar também esse azul cobalto da Cis Brush, esse aqui é a base de água. Como eu já mostrei pra vocês naquele vídeo, eu vou deixar aí nos cards pra vocês darem uma olhada de materiais básicos. Todos esses que eu tô mostrando aqui, eu falei naquele vídeo pra vocês e mostrei como eu apliquei nos desenhos, então é legal ir lá dar uma olhadinha. Vou utilizar também essa caneta 04 da Artline. Vocês podem utilizar qualquer nanquim que for abaixo de 04, que vai dar certo também. E eu vou utilizar esse brush marker da Artline também, pretinho. Então vamos começar a fazer o nosso divã. A gente vai fazer esses desenhozinhos aqui, tá? Então vamos começar pelo divã. E nós não vamos utilizar especificamente técnica de perspectiva para fazer isso, tá, gente? Não vou marcar ponto de fuga nem nada. Como vai ser um desenho esquemático, eu vou mostrar para vocês como que eu faço com as noções de perspectiva, mas sem necessariamente ter que fazer toda essa estrutura. Então, para desenhar esse divã, eu começo desenhando onde vai ser o encosto dele e depois eu saio com essa curvatura aqui para fazer o nosso assento. Então, basicamente, o que você precisa desenhar de início são essas formas pra gente começar. Depois que isso aqui tiver esquematizado, a gente vai começar a levantar os braços do nosso divã e eu vou repetir essa angulação. Então, claro, eu tô utilizando noções de perspectiva, mas não necessariamente eu tô colocando ponto aqui, mas se a gente convergir, essas linhas elas vão parar no mesmo ponto, tá bom? Perspectiva de um ponto de fuga. Agora, eu vou fazer esse mesmo esquema descendo aqui do braço para os pés. Então, vou marcar aqui o meu pezinho e vou marcar aqui também. Sempre conferindo se ele tá na mesma linha de altura. E aqui eu vou começar a duplar as minhas linhas. E aqui eu vou começar a duplar as minhas linhas, então eu vou duplar essa linha aqui de baixo. Vou fazer mais uma espessura aqui, tá? E pode fazer tremidinho mesmo, que esse aqui vai ser só a nossa estrutura do desenho. Duplei aqui. Já começo a colocar um pouco de volume nesses braços, curvadinhos, ó, super simples. Então, você pega a verticalidade e faz esse movimento curvo. Depois você repete a angulação e joga lá no final, no encosto. Aqui eu vou diminuir um pouquinho esse encosto, porque percebam que o braço, ele segue essa mesma altura do fundo. Então, eu já vou começar a mudar esses contornos aqui. Então, começa a colocar um pouco mais de espessura nos pezinhos também. Já começa a duplar aqui essas linhas. Vou deixar mais estruturadinho aqui, essa parte de baixo. E essa aqui é a nossa base. Vou colocar também os travesseirinhos aqui arredondados, então é só fazer uma bolinha, jogar lá no fundo. Com duas linhas guias e você arredonda o final aqui também, para conseguir esses travesseirinhos arredondados, que vai dar um charme também para o nosso divã. Aqui a gente vai colocar essa junção da curvatura do braço com o encosto mais curvadinha, ela não completamente reta. E pronto, gente, a estrutura aqui do nosso divã, ela tá prontinha. Agora, a gente vai começar a passar a nanquim, tá? Eu vou fazer as listras quando a gente estiver passando a nanquim, para economizar ainda mais tempo. Então, vou começar passando aqui nos detalhes. Todo em torno do divã, você passa o nanquim.
Gente, uma coisa importante quando você estiver fazendo as listras é você sempre seguir essa mesma angulação de perspectiva, tá? Então, na frente vai ser reto com o olho, mas quando você estiver aqui no nosso acento, ela tem que seguir essa convergência. Então, tome cuidado com isso também. Pronto, a nossa estrutura tá aqui. Agora eu vou marcar também, seguindo essa mesma angulação, uma projeçãozinha de sombra aqui embaixo, para não dar a impressão que o nosso objeto tá voando. Então, já vou marcar essa projeçãozinha aqui. E agora, a gente vai começar a aplicar uma caneta que eu esqueci de mostrar pra vocês, gente, no começo, que é esse marronzinho aqui, pra gente fazer essa estrutura do divã. É o Dual Brush da Cis, o mesmo do azul que a gente vai utilizar depois. Então, fiz toda a estrutura aqui em madeira. Reforçando. Agora, eu vou passar um pouquinho desse WG1 para mostrar algumas partes sombreadas do nosso divã. Então, vou colocar aqui, como se ele fosse branquinho, mas eu vou sombrear algumas partes para parecer que ele tá recebendo algum tipo de sombra. E eu vou passar essa mesma WG1 aqui na nossa sombra de baixo. E, gente, percebam que essa caneta, ela não é permanente, então o certo seria ter passado o marcador antes e depois passar ela, porque a Magic, em específico, essa caneta aqui, que é também a base de álcool, ela não faz isso. Ela não tem essa quantidade de álcool que chega a estourar essas canetas que não são permanentes, mas essa da Magic, sim. Então, tomem cuidado, tá? Como não aconteceu nada muito catastrófico, vamos continuar o nosso desenho aqui. Então, eu vou pegar agora esse marcadorzinho preto pra fazer as listras. E só ir passando com bastante cuidado onde você já delimitou. Agora, eu vou colocar mais alguns acabamentos aqui. Agora, você brinca com o desenho, né, gente? Já tá com a estrutura toda feita, agora é hora de você aproveitar para usar o que você quiser fazer. Então, vou marcar aqui a espessurinha do pé também. E vou marcar uma projeçãozinha de sombra mais intensa aqui. Bom, é isso. Esse é o nosso divã rapidinho. Dá pra gente marcar uma sombra mais intensa, caso vocês gostem do efeito, ó. Pra marcar aqui a diferença desse braço pro nosso... Braço não, gente. Do nosso encosto pro assento. Aqui nas laterais também dá pra colocar um pouquinho mais de cinza, ó. Ele dá um pouquinho mais de contraste. Quem gostar de um desenho um pouquinho mais leve, não precisa colocar, mas eu gosto, acho que fica legal. Aqui embaixo também acho legal aplicar esse cinza WG4, que ele dá mais profundidade pro desenho também. E é isso, agora a gente vai passar aqui uma borrachinha pra tirar esses excessos de linha lápis que ficou embaixo também. E caso vocês queiram evidenciar ainda mais o desenho de vocês, a gente pode fazer um fundo em outra cor. Então, vou marcar aqui e eu vou seguir esse final aqui do divã pra marcar esse fundinho amarelo. E não vou fazer inteiro, não, vou fazer só uma parte. A gente conseguir um destaque maior pro nosso divã. Então, passe com bastante cuidado. Esse marcador que eu tô utilizando aqui, ele é o mesmo da linha do WG4 que eu mostrei pra vocês da Cis, mas pode ser qualquer marcador, inclusive da Magic ou mesmo lápis de cor pra fazer esse tipo de acabamento de fundo. Pronto, agora vamos fazer a nossa cadeirinha com o nosso encosto arredondadinho também, que ela é super linda. Então, vamos começar aqui, a gente vai utilizar basicamente a mesma técnica, tá? Então, eu vou marcar aqui o encosto da cadeira, vou sair com essa curvatura. Esse aqui vai ser o meu assento. E depois é só já começar a arredondar esse encosto. Então, arredondo ele. Eu duplo essa linha de frente aqui do meu assento. Eu já subo
igual a gente fez aqui com os braços. Já posso colocar também espessura. Jogo lá no meu encosto. Esses bracinhos, já posso começar a aplicar também um pouco de detalhes nesses braços da cadeira. E aqui ele tem que ter uma estrutura, né, gente, que liga esse nosso encosto arredondadinho com o nosso assento. Então, aqui acho que dá até pra duplar essa linha por fora. E aqui fazer uma estrutura mais arredondadinha. E aqui dá pra gente descer o nosso pezinho, ó, retinho também. Eu vou duplar essa linha pra fazer a estrutura da cadeira. Fazer o pezinho um pouquinho mais curvado. Eu vou marcar a projeçãozinha de sombra também. E pronto, gente, viu como que é rápido? Fazer a cadeira, vou diminuir um pouquinho essa minha convergência aqui. E vou aumentar um pouquinho esse pezinho. Tá no jeito aqui a nossa cadeira. Agora os detalhes, a gente pode colocar em caneta. Como aqui deu uma estouradinha, vou deixar pra passar a caneta depois, tá, gente? Então, vou fazer toda a base mesmo dela em lápis. Marcar aqui as minhas listras, sempre seguindo a convergência. E tá no jeito. Agora, vamos aplicar o nosso marronzinho aqui pra estrutura. E agora, eu vou fazer essas listras em azul, ao invés de fazer em preto. Então, vamos deixar essa cadeira um pouquinho mais alegre. E da mesma maneira ali, gente, como eu quero simular que essa cadeira, ela tá com um assento branco, né? Eu vou colocar um pouquinho desse WG1 em algumas partes, pra dar essa impressão que tá fazendo sombra. E aqui embaixo também. Agora, a gente vai passar nossa nanquim pra evidenciar os detalhes e dar um pouco mais de volume em algumas áreas. Igual aqui no braço, a gente precisa colocar uma espessura, tá? Então, aproveito o nanquim já pra fazer isso. Aqui vai ter uma espessurinha também. Pode deixar um pouquinho no preto mesmo. No pé também vai ter uma estruturinha. Então, a gente dupla essa linha. Vou colocar esses botãozinhos aqui em preto, em volta. E, gente, caso vocês queiram fazer alguns detalhes, pra parecer que a cadeira é talhada também, vocês fiquem à vontade. Igual eu falo, depois que a gente faz a base, é hora de brincar com o desenho, né? Que tá tudo no lugar, tá tudo certo. Aí você relaxa, o desenho já deu certo, agora você pode brincar um pouco com a ideia. Vou passar nanquim nessas listras também pra dar uma evidenciada. E é isso, gente. Esse foi o nosso tutorial de hoje. A gente pode adicionar também esse amarelinho aqui de fundo, pra deixar um pouquinho mais destacado a nossa cadeira. E esse foi o nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu utilizo essa técnica sempre. Quando sobra um tempinho, desenhe uma cadeira, treinar sua composição, treinar seu traço. E pode ser os seus 10 minutinhos diários também. Então é isso e eu te vejo nos próximos vídeos.